Glória a Deus. Bom dia a todos. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Estamos aí numa manhã de sexta-feira, fazendo uma nova live, compartilharei uma live junto com vocês concernente à palavra de Deus. E a minha oração é que Deus possa abrir o nosso entendimento, nos ajudar a entender um pouco a respeito das Escrituras Sagradas. Bom, hoje eu queria falar a respeito sobre o arrebatamento, porque nós vemos muitas pregações, muitas especulações concernente a isso, e a maioria delas, das pregações, dos ensinos bíblicos, nos traz muitas vezes mais dúvidas do que certezas, principalmente sobre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus. Muitas vezes eu vejo pregadores dizendo que vão falar sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, mas aí eles misturam tudo, pega até um trecho da Bíblia aqui, outro trecho ali, e para não dizer assim, bom, para mim não errar, então eu vou falar o seguinte: na mesma hora que Jesus voltar, ele já arrebata a igreja, ou seja, colocando na cabeça das pessoas que a igreja passará pela grande tribulação, o que não é verdade. Ontem mesmo eu estava vendo um debate que eu acho que é uma coisa assim, gastar tempo, porque duas pessoas, tem um mediador no meio, tem duas pessoas. Esse aqui acha que a igreja passará para a grande tribulação, esse outro debatedor acha que não, que a igreja será arrebatada antes. No fim, terminou cada um com a sua própria crença, e eu fiquei, ontem eu estava até ouvindo uma, né? Eu falei, no fim disso aí não leva em nada, porque se você é pré-tribulacionista, você continua sendo pré-tribulacionista. Se você é pós-tribulacionista, você continua sendo pós. Então, debate muitas vezes é bom, mas e fica às vezes aquele debatedor, um querendo saber mais do que o outro, e às vezes, né, usa algum trecho da Bíblia lá para falar sobre o grego, só porque entende grego. O outro já fala alguns trechos do hebraico, só porque entende hebraico, só para mostrar uma coisa que sem pé nem cabeça. Então, para não deixar dúvidas, eu fiz um desenho aqui, para trazer para vocês, para explicar a respeito do arrebatamento, para ficar um pouco mais assim didático, mais uma característica melhor a respeito da Bíblia. Por quê? Porque muitas vezes, se eu falar para você o que eu vou falar aqui, você vai ouvir, mas não vai entender, tá? Mas e aí? Vai ficar naquela. Fazendo um desenho, eu posso melhorar o seu entendimento a respeito do arrebatamento. Então vamos lá. Em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 4, o que diz? Paulo dizendo: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, que ele fala, o nosso corpo, este tabernáculo for desfeita, ou seja, se for desfeita no sentido de morrer,
temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E assim, neste tabernáculo, o corpo, gememos, desejando ardentemente ser revestido da nossa habitação, que é a celestial. Aqui, nesse corpo, nesse tabernáculo, gememos, por quê? Por causa dos problemas, por causa das doenças, ansiedades, depressões, cânceres, enfim, uma série de coisas que fazem o nosso corpo, o nosso tabernáculo gemer. Se verdadeiramente, ele continua, formos achados vestidos e não formos achados nus. O que quer dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: se quando vier o arrebatamento, ele queria, Paulo queria, naquela época, por volta de 45, 50 depois de Cristo, ele queria ser achado vestidos, ou seja, ele queria achar com essa vestimenta aqui que é o corpo. E não fomos achados nus, ou seja, está sepultado debaixo da terra. O que ele quer dizer aqui? Que a alma, sem esse tabernáculo, sem esse corpo, ela está nua. As almas que ainda deverão voltar aqui para buscar a sua vestimenta, que é o seu corpo que está na sepultura, no céu elas estão nuas. Só que não é nua no sentido pelado, mostrando as suas vergonhas, que nem aqui na terra. Não. É no sentido de que a vestimenta da alma é o corpo. Que é o que Paulo está querendo dizer. Ele achava que ele não ia morrer, e ele preferia que o arrebatamento pegasse ele achados vestidos, ou seja, vivos, a sua alma com o seu corpo. Porque nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não desejamos ser despidos, ou seja, não quero morrer, Paulo diz, não quero a minha alma deixe esse corpo, essa vestimenta e vá morar com Deus. Eu quero que ele venha comigo vestidos, ou seja, a alma junto com esse corpo, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, como que isso vai acontecer? Vamos começar aqui para mostrar pelo desenho para vocês como que isso vai acontecer. Por exemplo, vamos voltar lá atrás. Vamos voltar lá atrás em Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Para a gente ter um panorama, para a gente ter um caminho correto a seguir a respeito do arrebatamento, a respeito da transformação e etc. Diz assim, Mateus 27, 52 e 53. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos, guarda aí, corpos de santos, não almas, corpos de santos, que tinham dormido, foram ressuscitados. Você vê que aqui a Bíblia, quando fala na morte do cristão salvo, eles não falam o que tinham morridos foram ressuscitados, mas os que tinham dormidos. É um eufemismo para usar a palavra dormido, para não falar que tinham mortos, mas foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, a ressurreição de quem? De Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então vamos lá. Só que, vejam bem, quando Jesus morreu e ressuscitou, esses corpos, essas almas que estavam no seio de Abraão, estava tudo embaixo. Os corpos deles estavam na terra, e mais profundamente tinha o seio de Abraão. Eles estavam lá. Deixa eu mostrar um desenho aqui para você também entender melhor. Já que eu falei sobre o desenho, eles estavam aqui. Ó. Abriram,
abriram os sepulcros, né? Então eles vieram aqui, subiram e pegaram os seus corpos na sepultura, e os sepulcros se abriram. Foi a mesma coisa como aconteceu com Jesus. Quando ele ressuscitou, o sepulcro se abriu, aquela pedra foi removida para que ele pudesse sair. E então eles vieram debaixo do seio de Abraão, passaram pelas suas covas e pegaram, ou seja, eles já pegaram a sua vestimenta, que é o seu corpo, que eu acabei de ler 2 Coríntios 5, pegaram a sua vestimenta, que é o seu corpo, e aí a Bíblia diz, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Ou seja, houve uma transformação instantânea. Eles saíram do seio de Abraão, passaram nas suas covas, nos seus sepulcros, e já pegando o seu corpo, que estavam ali, já a transformação imediata. E aí, o que Jesus fez? Você vê que aqui é a Nova Jerusalém, onde nós vamos morar, certo? E aqui há dois grupos. O grupo 1 e o grupo 2. Grupo 1 e grupo 2. Quando isso aconteceu, que eles ressuscitaram, você pode ver que não houve o arrebatamento igual está para chegar. Porque tanto os vivos como os mortos, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados aqui na terra. Lá não, lá foi diferente. Eles estavam no seio de Abraão, passaram na sepultura, pregaram seus corpos e já subiram. Só que aqui são dois grupos. Por que dois grupos, Guilherme? Jesus levou. Porque o grupo 1 eram todos aqueles que estavam no seio de Abraão, certo? E principalmente aqueles que morreram quando Jesus estava pregando o evangelho, estava na terra. Então, os que já aguardavam eles, que é o grupo 1 que estava no seio de Abraão, quando Jesus levou eles para aqui, para essa dimensão da presença de Deus. Os outros que também estavam no seio de Abraão, eles não passaram pelo sepulcro para pegar os seus corpos. Não. Só esses aqui, do grupo 1, que era os do Velho Testamento, que estavam aguardando as profecias que o Messias viria, certo? Então ele levou esses dois grupos e aqui dividiu. O grupo do seio de Abraão veio para cá. O grupo daqueles que ressuscitaram, por exemplo, embora o grupo 2 não ressuscitou, só foram a alma deles, que estava junto com aqueles que estavam no seio de Abraão. E Jesus então levou um grupo que os seus corpos, como eu li para vocês, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Então vieram diretamente aqui para a presença de Deus. Por quê? Porque Jerusalém é dividida em 3 dimensões, certo? O era, o é e o que será. Passado, presente, futuro. Então, esses que estavam junto com esse outro grupo, esse primeiro grupo no seio de Abraão, ele levou para cá, o que será. Por quê? Porque eles vão ter que voltar aqui para pegar os seus corpos. Por quê? Porque eles estão nus. Eles estão nus. Então vai acontecer, por exemplo, igual aqui, 1 Coríntios 51 e 52. No abrir e fechar de olhos, seremos transformados e não arrebatados, como muitos dizem, né? No abrir e fechar de olhos a igreja será arrebatada. Não. Então, o que acontece? Esse grupo 2 aqui, que está aqui no será, eles estão nus, como acabei de ler para vocês, 2 Coríntios 5. Falta ainda de vir aqui buscar a sua vestimenta na sepultura, que
que é o seu corpo, a sua vestimenta. Eles ainda estão aqui. Então, entenderam? Quando os sepulcros se abriram, uns já saíram com seus próprios corpos e vieram para cá, corpos revestidos, igual de Jesus. E os outros do grupo 2 não, ele trouxe para cá, para o Será. Por quê? Porque ainda estão nus e tem que voltar ainda à terra aqui para buscar os seus corpos. Ok? Eu fiz esse desenho para colocar para vocês como que o arrebatamento, como que se procede esse processo de quando esse capítulo 27, que fala que os corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Por quê? Porque eles estavam no seio de Abraão, embaixo na terra, passaram no seu sepulcro, pegaram os seus corpos e já ressuscitaram. Então, se nós formos olhar hoje os túmulos de todos esses personagens do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés não, porque Moisés morreu e Cristo já o ressuscitou e seus corpos também está transformado. Por que eu sei disso? Porque lá no capítulo 17 de Mateus a gente vê lá Moisés e Elias aparecendo, conversando com Cristo, já com seus corpos glorificados. Então, dois grupos aí, vocês viram. Se nós, por exemplo, formos abrir os túmulos desses personagens do Velho Testamento, vocês não vão encontrar ossos mais. Você não vai encontrar osso nem no túmulo de Abraão, nem no túmulo de Isaac, nem no túmulo de Jacó, nem no túmulo de Ezequiel, de Isaías, Jeremias, Amós, enfim, todos esses que morreram, que creram na vinda do Messias, profetizado por muitos profetas, todos esses, eles estão agora na presença de Deus, junto com Cristo e com Deus. Por quê? Porque eles agora estão com os corpos glorificados. Os que estão no segundo grupo, não. Por quê? Porque eles estão nus ainda. Ele não pode ir para o que é para o presente de Deus, junto com o grupo 1, que teve os seus corpos ressuscitados. Então, se formos hoje abrir qualquer um túmulo desses aí dos personagens do Antigo Testamento, não vão encontrar osso algum. Por quê? Porque eles já ressuscitaram. Quando Jesus ressuscitou, quando ele morreu e depois ressuscitou, esses foram para o presente o presente de Deus, certo? Então, o que acontece aqui? Vai chegar um momento... Bom, essa parte aqui eu já expliquei para vocês, já deu para entender, né? Dois grupos, cada um foi para um lado, certo? Esse grupo com corpo aqui que foram ressuscitados, esse aqui não voltam mais. Esse aqui já estão na presença de Deus. E só vai voltar o grupo 2. José, Maria, Pedro, Tiago, João... enfim, todos aqueles que aceitaram a fé estão aqui aguardando o arrebatamento para vir aqui buscar sua vestimenta do teu corpo, para depois subir com os que estão aqui na terra, vão ser revestidos no abrir e fechar de olhos, ok? Então vamos lá. A Nova Jerusalém, ela continua descendo, como João nos fala, né? Ele via a Jerusalém que descia do céu. E deixa eu ler para vocês, antes disso, o Coríntios 51 e 52, 1 Coríntios 15, 51 e 52, que eu falei que muitos confundem isso aqui, fala que no abrir e fechar de olhos a gente seremos arrebatados. E não.
Está falando aqui sobre a transformação. O que diz lá, 51 e 52 de 1 Coríntios 15? Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, morreremos. Aqui usado o eufemismo, né, para falar que o crente dorme no Senhor. Mas todos seremos transformados. Em um momento, um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Essa trombeta aqui não tem nada a ver com as 7 trombetas do Apocalipse, ok? Tem nada a ver que outros acham que essa última trombeta aqui é a 7ª trombeta do Apocalipse. Não. Apocalipse lá é juízo. É as trombetas do juízo de Deus. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, os mortos que ressuscitarão incorruptíveis é esse grupo 2 que eu mostrei para vocês que estão no Será. Ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Ou seja, eles levantam com seus corpos ressuscitados, com seus corpos, como aconteceu em Mateus 27, 51 e 52, e nós seremos transformados, nós vivos, que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ok? E aí, prosseguindo aqui, a Nova Jerusalém, com os salvos dentro. Por quê? Porque após o acontecimento que eu acabei de ler para vocês, 1 Coríntios 51 e 52, vão vir todos para cá. Para quê? Para a Nova Jerusalém, certo? Quando a Bíblia diz que João viu um novo céu e uma nova terra, não é que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra novamente. Não. O novo céu e a nova terra que João diz, ele está falando a nova Jerusalém, onde nós vamos morar. Ok? Bom, então vamos lá. Durante esses 3 anos e meio, a Nova Jerusalém, que ela continua vindo, descendo há mais de 2.000 anos, certo? 2.025 anos. Ela continua descendo ainda. Vai chegar um momento aqui, no final da metade da grande tribulação, vai acontecer algo aqui. Quando ela estiver já com os crentes no final da grande tribulação. O que vai acontecer? Haverá uma batalha em Apocalipse capítulo 12, versículo do 7 ao 9, o que diz? E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Quer dizer, Miguel e seus anjos lutará contra o dragão e seus anjos, o dragão e seus demônios, seus anjos caídos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Por quê? Porque eles estão no caminho aonde a Nova Jerusalém vai passar. Então eles têm que ser tirados daqui e ser lançados para a terra, para a Nova Jerusalém continuar o seu percurso, junto com os salvos dentro. Por quê? Porque a diferença do arrebatamento para a vinda de Jesus tem 7 anos. Certo? Tem 7 anos. Então, na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, haverá essa batalha para tirar Satanás e seus anjos do caminho da Nova Jerusalém. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, nesse momento, ainda falta 3 anos e meio, que é a segunda parte da grande tribulação, para Jesus voltar, junto com a igreja, porque a igreja agora está dentro da Nova Jerusalém. E aí o que vai acontecer?
Se nós formos lá em Mateus capítulo 24, versículo 29, justamente está falando disso. Quando Jesus voltar, quando a Nova Jerusalém entrar na nossa atmosfera terrena, haverá uma explosão gigantesca que vai abalar o ecossistema, vai amedrontar as pessoas que estão aqui na Terra. Mateus 24, 29 fala disso. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Ou seja, quando a Nova Jerusalém chegar, que ela romper essa camada de ozônio da nossa Terra, a luz vai ser tão forte, que as coisas vão ficar transparentes, que nem esse copo aqui. Onde bater a luz da Nova Jerusalém, vai ficar tudo cristalino. Por isso que o sol vai escurecer, pela vergonha que a glória da Nova Jerusalém será tão grande, que o sol vai escurecer, a lua não dará mais a sua luz, porque não vai precisar, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, ele desce junto com a sua igreja. A Nova Jerusalém, quando ela chegar aos seus 7 anos, ela vai ficar em cima da Jerusalém terrestre. Jerusalém terrestre, essa que hoje a gente vê aí. Jerusalém terrestre. E a Jerusalém celestial vai ficar em cima, que é onde os salvos vão morar. E aí acabou o tempo do homem, conforme diz Apocalipse 10:6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar no que nele há, que o tempo cronológico, ou seja, o tempo do homem, já não mais existirá. Acabou nosso tempo cronológico. Agora o tempo de Deus, que vai se preparar para o seu reino milenial. E aí, o que vai acontecer depois disso, na grande tribulação? Vai acontecer o seguinte: capítulo 6 de Apocalipse, do versículo 11, do versículo 9 ao versículo 11, o que diz? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Que muitos pensam que são os crentes de hoje, que vão passar pela grande tribulação, e não são. Espera aí que eu vou explicar. Por quê? Porque essas pessoas que ficarão aqui, que não serão arrebatados, que passarão pela grande tribulação, principalmente os desviados que perderam o arrebatamento, e os ímpios, eles vão ouvir, por exemplo, duas coisas através do evangelho. Primeiro, os anjos, porque os anjos não podem pregar hoje o evangelho, porque o evangelho está na mão da igreja. Por isso eles não podem pregar. Eles só podem pregar depois
que a igreja não estiver mais aqui, porque o ofício da pregação do evangelho hoje é da igreja, não é os anjos. Agora, os anjos entrarão em ação depois que a igreja não estiver mais aqui. Então, por exemplo, se você ler capítulo 14, versículos 6 e 7 de Apocalipse, que diz aqui: e vi um anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Parênteses aqui, o evangelho eterno, o evangelho eterno e o evangelho de Jesus, o evangelho eterno, o evangelho é tudo uma coisa só, tá? Para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo, língua e povo. Dizendo com grande voz: temei a Deus, a pregação dos anjos, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do teu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Agora vamos lá. Por que, Guilherme, que aqueles que morreram na grande tribulação, eles vão vir aqui para debaixo? E olha que esse altar é grande, hein? Haverá milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de almas aqui debaixo do altar, porque o Islã vai estar comendo solto aqui nesse dia da grande tribulação. Cabeças vão rolar, certo? Aqui é a espada, cabeça cortada, certo? E nesse momento aqui eles vão estar no quinto selo. E esse aqui é o grupo 3, certo? Grupo 3, lembra que eu falei? Grupo 1, grupo 2, certo? Esse aqui é o grupo 3. E por que, Guilherme, que eles vão para debaixo do altar em vez de vir para cá? Em vez de vir para cá. Por quê? Porque, veja bem, porque esse lugar aqui do grupo 2 fechou. Esse lugar aqui do era passado também está fechado. Olha aqui. Certo? Passado fechou. O futuro também fechou. Por quê? Porque eles já saíram daqui, pegaram os seus corpos, lembra que eu falei do grupo 2, e vieram para cá agora. Tá todo mundo agora aqui no presente de Deus. E o será fechou. Por isso que essas almas que estão debaixo do altar não podem vir para nenhum lugar desse ainda. Nem esse, nem esse. Porque depois que o que vai acontecer para eles virem para cá então, Guilherme, pro de Deus? O que vai acontecer? Haverá, além desse, uma outra pregação, que são as duas testemunhas, capítulo 11 de Apocalipse, do versículo 11 e versículo 12. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram sobre os seus pés. E caiu grande tremor sobre os que ouviram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. Ou seja, quando os corpos que não vão ser enterrados, certo? Para a humilhação das duas testemunhas, eles vão ficar numa praça de uma grande cidade, Nova Jerusalém. Aliás, Nova Jerusalém não, a Jerusalém terrestre. A praça da grande cidade é a Jerusalém terrestre. Quando eles foram ressuscitados, seus corpos foram imediatamente transformados, porque eles subiram. Mas eles não subiram só o corpo deles para vir para cá. Eles já foram imediatamente transformados ali
em praça pública, e eles virão, essas duas testemunhas, subirem. Então, quando eles chegarem aqui na presença de Deus, os que estão debaixo do altar também vão ressuscitar com seus corpos, e vem todo mundo agora, todo mundo aqui, o presente de Deus, pro Entenderam? Por que os que morreram na grande tribulação não vão para a dimensão nem no que será, que é o futuro, e nem do por enquanto? Porque esses que estão debaixo do altar, eles estavam aguardando a ressurreição das duas testemunhas. Porque quando as duas testemunhas subirem com seus corpos transformados, os também que morreram, também com seus corpos, que serão também transformados, que estavam debaixo do altar, subiram junto com as duas testemunhas e foram para a Nova Jerusalém. Agora, por quê? Porque antes eles não podiam ir para o futuro. Por quê? Porque essa terceira parte da Jerusalém terrestre fechou. Por quê? Porque o grupo 2 que eu havia falado para vocês lá em Mateus 27, o grupo 2 saíram dali e vieram buscar os seus corpos e foram para agora onde o grupo 1 estava, que é na presença do Pai e do Filho, certo? Então, como os da grande tribulação não poderiam, suas almas ainda, ir para a Nova Jerusalém, eles ficaram reservados aqui debaixo do altar. Ou seja, o altar, você pode ter uma noção que é sacrifício, certo? Então eles sacrificaram as suas vidas, eles foram batizados no seu próprio sangue, porque eles não queriam morrer sem salvação, tá? Porque nessa época aí, o Islã vai estar tomando conta do mundo todo, certo? Capitaneado pelo falso profeta. Por que não, Guilherme, o anticristo? Porque o anticristo não quer saber de religião. E outra, o anticristo não é Satanás, viu? Porque muitas pessoas estão pensando que o anticristo é Satanás. Não. O anticristo, quem vai estar na terra vai ser a besta e o falso profeta, certo? Satanás vai estar no mar, encarnado num corpo de um monstro chamado Leviatã. Para quem não sabe, esse dragão, chamado de dragão, que vai estar encarnado no monstro Leviatã, Jó 41, ele servirá para duas coisas. O Leviatã, que dorme no mar desde quando Deus criou os animais, certo? Ele deixou especificamente esse dragão, esse Leviatã que dorme no mar, para duas coisas. Primeiro, a encarnação de Satanás, depois vocês lêem lá Jó 41. E segundo, para limpar todas as armas que existem no mundo. Míssil, tudo, tanque de guerra, enfim, tudo que está sendo usado hoje para atacar uns aos outros vai ser lançado sobre o dragão que está no corpo do Leviatã. E a Bíblia diz que não vai fazer nem cócega. A Bíblia diz que ele comerá esses mísseis que vão ser lançados contra ele como se come biscoito. Não passará nada. E a Bíblia diz que Deus vai sorrir, vai dar risada no monstro Leviatã. Então, as nações vão ficar tão revoltadas para destruir esse dragão, Satanás, que está no mar, que vão lançar tudo que eles tiverem em cima do dragão, do monstro Leviatã, mas não vai acontecer nada. Então Deus vai limpar a terra
dessas armas bélicas, dessas potências, ogivas, essas coisas, tudo vai ser lançado contra o dragão, mas não vai fazer absolutamente nada contra ele. E aí, então como vai ser a guerra do Armagedon, Guilherme? Vai ser espada, vai ser enxada, facão, vai ser uma guerra primitiva no Armagedon, certo? Então, antes que a cidade chegue à Terra, 3 anos e meio depois do rapto, ou seja, do arrebatamento, vai acontecer uma batalha entre Miguel e Satanás. A segunda vinda de Jesus será uma única manifestação, não haverá duas. Porque muitos que pregam sobre o arrebatamento da vida de Jesus, às vezes eles pensam assim, bom, então para não errar, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que quando Jesus voltar, ato contínuo, ele já arrebata a igreja. Já pensou a esposa de Cristo aqui na grande tribulação, tomando espadada na cabeça, tomando tiro, tomando toda esquartejada, porque vai chegar um tempo, 5 meses, que os homens buscarão a morte, mas a morte vai fugir deles, todo espedaçado, todo... Você pensou? Por isso que a Bíblia diz que Deus não reservou a igreja para a ira. E a ira é para os habitantes da terra que não aceitam o evangelho, e também a grande tribulação visa os judeus, para que eles possam se arrepender quando eles verem Jesus descendo no Monte das Oliveiras. Por quê? Porque a vinda de Jesus, inclusive ontem eu vi pastor pregando, tá no debate, dizendo o seguinte, que Jesus virá como um ladrão, para a gente ter cuidado, para a gente vigiar, porque Jesus virá como um ladrão de noite. Aí eu pensei assim, falei, mas peraí, eu não estou esperando Jesus vir como um ladrão. Eu não estou esperando Jesus vir, aliás, eu não estou esperando. A verdade é que eu não estou esperando Jesus voltar. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. E se eu esperasse Jesus voltar, eu não esperaria ele como um ladrão, como um elemento surpresa, me pegando desprevenido. Não. Estou aguardando o arrebatamento da igreja. O ladrão virá como ladrão, virá para o quê? Para os judeus. Como ladrão para a humanidade mundial. Por quê? Quando a cidade estiver entrando na galáxia, que é a Nova Jerusalém, quando ele voltar, estiver entrando na galáxia, haverá uma mudança astronômica. A Bíblia descreve como estrelas explodindo, o Sol escurecendo e os elementos se fundirão. A Terra sentirá o impacto da introdução da cidade na atmosfera. Foi aquilo que eu falei. Quando ela entrar na nossa atmosfera, haverá uma explosão imediata. Por quê? Porque nada vai impedir a Nova Jerusalém entrar na dimensão terrena, né? Então, como eu falei para vocês, a batalha, Satanás e seus anjos é jogado aqui para a terra, certo? E aí acontecerá esse momento da volta de Jesus. Então, você que está ouvindo essa explicação aqui que eu expliquei, tentei pelo menos explicar bem explicado, é o momento de voltar a Cristo. É o momento de deixar os seus vícios, as suas
mentiras, suas falcatruas, e você principalmente que é desviado, aceitá-lo o quanto antes. Por quê? Porque se a vinda de Jesus está próxima, o arrebatamento está muito mais, porque o arrebatamento é 7 anos antes da vinda dele. Ok? Por quê? Porque quando as pessoas morrem, todas elas, seja crente ou não crente, elas vão passar por um vale chamado Vale da Sombra e Morte. E o que vai acontecer? Todos os crentes que morrem, ele tem que ter o selo de Deus na sua vida. Quando ele se batiza, quando ele se converte a nova criatura, ele recebe um selo de Deus. Por quê? Porque quando morrer, eu, você, nós, todos passarão pelo vale da sombra da morte. Católico, espírita, budista, livre pensador, ateu, evangélico, desviado, beberrão, estuprador, todos, homossexuais, enfim, todos passarão por esse vale chamado Vale da Sombra da Morte. E ali, o que acontece? Quando os demônios que ali vigiam, avistam o selo sobre a alma que ali comparece, depois da morte de seu corpo físico, não pode questionar nada. Mas a alma que não tem o selo do Espírito, eles a espancam e levam à região de tormentos, abaixo do Hades, que é aqui, ó. Tormento. A região do tormento. Que é onde as pessoas hoje que morrem sem Deus, tanto desviado, as pessoas incrédulas, as pessoas mundanas, ímpias, que não aceita a fé para receber esse selo, para escapar do juízo de Deus, eles vão para esse lugar chamado lugar de tormento. Porque quando eles passam por ali, os demônios ficam atentos para ver quem tem o selo e quem não tiver. Quem tem o selo de Deus, que é um salvo que se converteu e aceitou a Cristo, ele já avistam um selo nessa alma, inclusive com o próprio anjo, conforme diz Hebreus 1,14, dá as mãos com essa pessoa, de mão dadas com esse anjo, quando passa pelo vale da sombra da morte, como diz Salmo 23, versículo 4. Então, mas mesmo assim, eles inspecionam essa alma para saber se ela tem o selo mesmo de Deus ou não. Se tiver, passa pro outro lado da vida. Se não tiver, levado para o lugar de tormento. E ali o sofrimento é até o dia do juízo final. Ok? Porque o arrebatamento se aproxima. E eu acho que todos nós devemos que lutar pela nossa salvação para conseguirmos esse selo de Deus. Porque quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, não vamos ser parados ali, não vamos ser barrados, mas seguiremos. É igual o Jordão, atravessar o Jordão por outro lado, para a terra prometida. É mais ou menos a figura do Jordão que você tem que passar para o outro lado. Se não tiver a marca do selo, não passa. É lançado no lugar de tormento para sofrer eternamente e depois ser lançado no inferno. Ok? Acho que deu para entender um pouquinho, né? Acho que o desenho não é um ótimo desenho, mas já deu para ter uma noção de como que vai acontecer o arrebatamento. O que eu expliquei para vocês antes, no capítulo 27 de Mateus, o que aconteceu, que os corpos saíram do sepulcro, etc. Eu acho que já deu para entender um pouco com esse desenho, né? Então Deus abençoe. Espero que você
envie essa mensagem para alguém que tem dúvida a respeito do arrebatamento, e aqueles que estão desviados também do Evangelho possam voltar rapidamente a Cristo, para que não seja pego de surpresa, né? Tá bom? Então, ótima sexta a todos e um ótimo final de semana. Que Deus abençoe. E eu continuo orando por vocês. Os que veem as minhas lives, tanto no Face como no YouTube, eu sempre apresento a Deus. Está lá no meu caderno de oração. Oro pelos desviados, oro por... enfim. E eu quero te encontrar um dia lá na glória, juntamente comigo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Ore por nós. E graça e a paz a todos.